Vivemos cercados de promessas. De um lado, o algoritmo sussurra que só falta uma compra para a felicidade chegar. Do outro, os influenciadores nos vendem estilos de vida como se fossem fórmulas matemáticas para vencer na existência. Comemos, rolamos, consumimos, reagimos, sempre buscando algo, sempre esperando o próximo alívio, a próxima recompensa, o próximo prazer. Mas há um silêncio inquietante por trás de tudo isso. Uma sensação estranha de que por mais que a gente corra, nunca chega. Por mais que a gente consuma, nunca preenche. E o mais assustador, por mais que a gente consiga, nunca basta. Talvez você esteja preso nisso agora, preso em desejos que parecem seus, mas que foram instalados em você sem consentimento. Vontades que não nascem de uma reflexão interna, mas de uma comparação externa. O desejo de ser mais bonito, mais rico, mais reconhecido, mais desejado. O desejo de vencer, mesmo sem saber porquê. O desejo de agradar, mesmo se anulando. O desejo de provar que você vale algo, mesmo que tenha que se perder para isso. É exatamente aqui que entra o estoicismo. Uma filosofia que nasceu em meio ao caos da Grécia Antiga, entre guerras, escravidão e decadência, mas que se tornou uma das ferramentas mais poderosas para sobreviver à confusão interna. Porque os estoicos entendiam uma verdade brutal. O ser humano sofre não por causa das coisas em si, mas por causa dos desejos que cria em torno delas. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores pensadores da história, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. E nenhum julgamento é mais venenoso do que aquele que nos convence de que só seremos felizes se conseguirmos algo que está fora do nosso controle. Essa é a armadilha invisível dos desejos. Eles nos mantêm constantemente projetados para o futuro, sempre esperando algo, sempre esperando ser alguém. E nessa espera, esquecemos de viver o agora. Mas pior do que isso, passamos a medir nosso valor com base no que ainda não temos. E isso nos mantém permanentemente em dívida com a vida. Marco Aurélio, imperador romano e também filósofo estoico, anotava todos os dias em seu diário: você pode se libertar a qualquer momento. Só depende de como vê as coisas. Essa frase, escrita por um dos homens mais poderosos da história, não é sobre abdicar de tudo, é sobre reconhecer que o desejo descontrolado é a maior forma de escravidão moderna. Pense por um instante. Quantas decisões você já tomou que na verdade não foram suas? Quantas vezes você se viu perseguindo algo só porque os outros estavam? Quantas vezes seu desejo foi manipulado por uma propaganda, por uma comparação ou por uma insegurança plantada em você desde a infância? A psicologia comportamental chama isso de desejo mimético, uma teoria desenvolvida por René Girard, que mostra que grande parte dos nossos desejos não nascem em nós, mas nos é espelhado pelos outros. A gente deseja o que os outros desejam. A gente quer ser como quem admiramos. A gente compara, imita, inveja, sem perceber. O estoicismo, por outro lado, propõe o oposto: autonomia de desejo. Ou seja, você escolhe o que é valioso para você. Você redefine o que é essencial. Você se pergunta, com honestidade brutal: isso é algo que depende de mim? Isso é algo que eu quero mesmo ou é só algo que me ensinaram a querer? E é aí que a chave gira, porque quando você começa a examinar seus desejos com consciência filosófica, você percebe que muitos deles não são desejos, são distrações, são formas de anestesiar a angústia. São tentativas desesperadas de preencher o vazio com estímulo. Mas o vazio não se preenche com mais, ele se preenche com menos. Menos ilusão, menos apego, menos necessidade de provar algo. Sêneca, outro gigante estoico, dizia: pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que nunca está satisfeito. E se você olhar ao redor, verá que a pobreza moderna não é mais material, é uma pobreza de presença, uma escassez de contentamento, um desespero por algo que nem sabemos o que é, mas que sentimos que falta. Nesse ponto, a filosofia estoica se torna medicina, porque ela oferece uma cura não para os sintomas, mas para a raiz do sofrimento. Ela nos mostra que o problema não está no mundo, o problema está na forma como fomos ensinados a reagir ao mundo. Nos ensinaram que felicidade é acúmulo, que paz é vitória, que valor é resultado.
Mas os estoicos nos convidam a inverter tudo isso, a entender que felicidade é alinhamento, que paz é clareza, que valor é viver de acordo com os seus princípios, não com os seus impulsos. A psicologia comportamental chama isso de mindfulness, a capacidade de estar consciente de suas emoções, seus pensamentos e seus padrões automáticos. Mas os estoicos já falavam disso há 2000 anos. Eles chamavam de prosoche, atenção plena, a prática diária de examinar sua mente, de observar seus desejos, de separar o que depende de você do que não depende. É um exercício que parece simples, mas é revolucionário, porque quando você começa a fazer isso com seriedade, descobre que grande parte do seu sofrimento é opcional, que a ansiedade constante por mais é alimentada por uma crença invisível, a de que você só será feliz quando conseguir X. Só que esse X muda o tempo todo. Hoje é um celular, amanhã é um corpo, depois é um relacionamento, depois é um número na conta. E quando você percebe, você passou a vida inteira correndo atrás de desejos que não eram seus. E o mais cruel, que nunca te levaram à paz que prometiam. O estoicismo não pede que você abandone tudo, mas convida você a fazer uma pergunta essencial antes de cada desejo. Isso é necessário? Marco Aurélio fazia isso. Ele olhava para suas ambições e se perguntava: isso está em acordo com a natureza da minha alma? Ou é só vaidade disfarçada? Quando você começa a filtrar seus desejos por esse critério, o mundo muda. O barulho externo perde poder, o marketing emocional perde efeito e a comparação se dissolve, porque você não precisa mais se medir com base nos outros. Você agora se guia por princípios internos. Essa é a proposta estoica. Não é virar um monge, não é viver em renúncia total. É viver com intencionalidade, sobre não ser escravo da próxima recompensa, sobre não precisar que algo externo valide sua existência. E, acima de tudo, é sobre reconhecer que o verdadeiro poder é estar bem mesmo quando nada fora está. Quando você começa a ver com clareza a natureza dos desejos, algo se desloca dentro de você. É como se, pela primeira vez, você deixasse de ser o prisioneiro da expectativa e se tornasse o observador da mente. E o mais interessante, isso não te torna passivo. Ao contrário, te dá uma força silenciosa, uma força que nasce da liberdade interior. Porque o que é mais poderoso do que alguém que não pode ser manipulado por suas próprias carências? A sociedade moderna gira em torno do consumo de desejo. As plataformas não vendem apenas produtos, mas experiências de pertencimento. Elas prometem que, se você tiver aquilo, será alguém, terá valor, será respeitado. E isso se conecta a uma ferida humana profunda, o medo de não ser suficiente. E o desejo, então, se transforma em mecanismo de compensação. Mas o estoicismo nos alerta: quanto mais você busca preencher esse buraco com o que está fora, mais vazio ele fica. Sêneca dizia que é mais fácil dominar uma cidade do que dominar a si mesmo. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas conquistando o mundo, mas perdendo a alma. Milhões de seguidores, milhares de curtidas, centenas de conquistas, e ainda assim, um vazio que lateja em silêncio. Porque o desejo, quando desgovernado, se torna um buraco negro. Nada o satisfaz, nada o acalma. Ele sempre quer mais, e mais, e mais. A psicologia moderna chama isso de adaptação hedônica. O fenômeno que nos faz voltar ao nosso estado emocional base, mesmo depois de grandes conquistas. Aquele carro novo, aquela viagem dos sonhos, aquele reconhecimento profissional. Tudo isso gera picos breves de satisfação, mas logo é absorvido como o novo normal. E você volta a desejar. Porque não era sobre o objeto em si, era sobre a emoção projetada nele. E como essa emoção nunca se mantém, você corre atrás do próximo alvo, e do próximo, e do próximo. E assim a vida passa, em busca. Os estoicos não ignoravam os prazeres da vida,
mas alertavam contra a dependência deles. Marco Aurélio escrevia que o prazer que exige mais prazer nunca está satisfeito. E isso se encaixa perfeitamente com os mecanismos modernos de dopamina, onde redes sociais, fast food, pornografia, compras online e validação constante nos mantêm em um estado de euforia artificial. Mas quanto mais alta a euforia, maior o tombo depois. A oscilação constante entre excesso e frustração destrói a estabilidade emocional. E sem estabilidade, não há liberdade. A proposta estoica é outra: moderação, clareza, escolha e, acima de tudo, discernimento. O que você quer realmente? O que é suficiente para você? O que traz contentamento duradouro? E o que é apenas excitação passageira? Essas perguntas não são confortáveis. Elas desmontam ilusões, elas expõem hábitos automáticos, mas elas também libertam. Porque, no fundo, todos estamos cansados de correr. Todos estamos esgotados de perseguir recompensas que duram pouco. Todos sabemos, mesmo que em silêncio, que há algo errado nesse ciclo de querer, conseguir e continuar insatisfeito. Porque o desejo, quando desgovernado, se torna um buraco negro. Nada o satisfaz, nada o acalma. Ele sempre quer mais, e mais, e mais. Epicteto dizia que liberdade é poder dizer não a um desejo que te enfraquece. E essa frase, aparentemente simples, é uma revolução interna. Porque hoje vivemos exatamente o oposto, uma cultura onde dizer sim a todo desejo é visto como sinal de liberdade. Mas isso não é liberdade, isso é compulsão. Liberdade é poder escolher, liberdade é poder pausar, liberdade é olhar para um impulso e não ser dominado por ele. Isso exige treino. Os estoicos sabiam disso. Por isso praticavam o que chamavam de praemeditatione malorum, a meditação sobre os males possíveis. Eles visualizavam cenários difíceis para se prepararem emocionalmente. Não para sofrer antecipadamente, mas para se fortalecer. Porque sabiam que uma mente preparada sofre menos. E quanto menos você sofre com o inesperado, menos se desespera por desejos fantasiosos. Desejar não é errado, mas ser escravo do desejo é uma tragédia. E essa tragédia se repete todos os dias. Pessoas que vivem esperando pelo um dia. Um dia terei o corpo ideal. Um dia encontrarei o parceiro perfeito. Um dia serei reconhecido. Um dia serei feliz. E esse um dia nunca chega, porque sempre há outro desejo depois. E no fundo, todos esses desejos nascem de uma única raiz: o desejo de se sentir em paz consigo mesmo. Só que paz não se conquista do lado de fora. A psicologia chama isso de regulação interna. A capacidade de autorregular emocionalmente sem depender de estímulos externos. E é exatamente isso que o estoicismo treina. Você desenvolve um núcleo interno de estabilidade. Uma clareza sobre o que depende de você e o que não depende de você. Uma distinção entre aquilo que é essencial e aquilo que é ruído. E com o tempo, a mente começa a descansar. Os desejos perdem força. A aula se aquieta. Essa serenidade não é ausência de emoção, é presença plena. É saber que mesmo diante do caos, há um centro dentro de você que permanece firme. Um lugar onde o desejo é substituído por aceitação. Onde a expectativa é trocada pela ação. Onde o medo do futuro é dissolvido na confiança de estar agindo com virtude no presente. E é por isso que os estoicos davam tanto valor à razão. Não uma razão fria, mecânica, arrogante, mas uma mente lúcida. Uma mente que pensa antes de agir, que observa antes de reagir, que pondera antes de se entregar a um impulso. Porque cada impulso seguido sem consciência reforça a escravidão, e cada impulso resistido com clareza fortalece a liberdade. A vida moderna nos bombardeia com convites ao desejo.
Mas o estoicismo nos ensina a contra-atacar com presença, com reflexão, com sobriedade. E essa sobriedade é revolucionária, porque em um mundo viciado em mais, ser satisfeito com menos é um ato radical. Em um mundo onde quase tudo está à distância de um clique, o desejo se tornou uma indústria. Aplicativos, produtos, serviços, todos desenhados para capturar a sua atenção e logo depois despertar mais uma necessidade. É um ciclo que nunca fecha. Você deseja, consome e logo deseja de novo. E isso é por design. As maiores empresas do planeta sabem que quanto mais você desejar, mais você consome. E quanto mais você consome, mais você sente que falta algo. É uma prisão sutil. Mas o estoicismo te oferece a chave. Os estoicos entendiam que o desejo desenfreado rouba a vida. E mais do que isso, eles compreendiam que o maior inimigo da felicidade não é a dor, mas a insatisfação crônica. Aquela sensação de que algo está sempre faltando. Aquela inquietação que nunca te permite relaxar, que te mantém correndo mesmo quando já venceu. Marco Aurélio alertava sobre isso quando dizia: a alma que vive de desejos está sempre faminta. E esse tipo de fome é insaciável, porque não é física, é existencial. É uma tentativa de dar sentido à vida através da aquisição, da conquista, do aplauso. Só que sentido não se compra, sentido se constrói, com valores, com virtude, com consciência. Na psicologia moderna, isso se conecta diretamente com a teoria da motivação intrínseca. Ou seja, as pessoas só encontram contentamento verdadeiro quando agem por razões internas, como propósito, crescimento, conexão. Já os motivos extrínsecos, como fama, status, dinheiro ou aparência, produzem satisfação passageira. Mas o desejo, quando é apenas resposta a pressões externas, se transforma em ansiedade, porque você está tentando agradar um ideal que nunca foi seu. Epicteto dizia que aquele que é livre é aquele que vive de acordo com sua natureza. E o que é a nossa natureza? Os estoicos diriam viver com razão, com virtude, com consciência. Agir em conformidade com o Logos, a ordem racional do universo. E isso, traduzido para hoje, é viver de forma coerente com seus valores mais profundos. É parar de querer agradar o mundo e começar a respeitar sua essência. Mas isso não acontece automaticamente. Requer um trabalho interno intenso, um esforço constante de autopercepção. Porque os desejos estão por toda parte, e muitos deles são disfarçados de virtude. Você pode desejar ajudar alguém, mas no fundo está tentando se sentir necessário. Você pode desejar crescer profissionalmente, mas no fundo quer provar algo ao pai que nunca te reconheceu. Os desejos são complexos e só a reflexão profunda consegue desmascará-los. É por isso que o estoicismo valoriza tanto o exercício do diário. Todos os dias, Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Ele questionava suas motivações, ele observava suas reações, ele se lembrava dos princípios. Esse hábito, que hoje seria visto como autocuidado ou autoanálise, era para ele um ritual de libertação, porque a mente sem vigilância volta ao modo automático, e o modo automático é sempre governado pelo desejo cego. Sêneca nos alertava: nada é suficiente para quem considera pouco o que tem. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma chave psicológica, porque a base do contentamento não está em conseguir mais, mas em redefinir o que é suficiente. Quando você muda esse critério, muda tudo. Você começa a ver riqueza onde antes via escassez. Você começa a enxergar abundância nas pequenas coisas. E, paradoxalmente, começa a conquistar mais, porque não está mais preso ao desespero. A verdadeira riqueza, diria Epicteto, é a liberdade diante do desejo. E essa liberdade não se compra, se treina. Ela nasce do hábito de se perguntar: esse desejo me aproxima ou me afasta da minha paz? Se afasta, não vale, por mais brilhante que pareça, por mais tentador que seja,
Porque no final das contas, tudo o que desejamos é estar em paz. E é irônico perceber que a maior barreira para isso são justamente os desejos que cultivamos. Imagine por um momento uma vida sem ansiedade constante, uma mente que não se agita a cada notificação, um coração que não acelera diante de uma comparação, uma alma que não se desespera por reconhecimento. Parece distante? Os estoicos diriam: é possível, mas exige que você mude de direção, que pare de correr para fora e comece a caminhar para dentro. Isso não significa ser passivo, nem resignado. Significa agir com intenção, desejar com clareza, viver com presença e, acima de tudo, saber quando parar. Porque saber parar é uma arte, uma das mais esquecidas, mas também uma das mais libertadoras. Hoje somos treinados para buscar mais o tempo todo, mais produtividade, mais performance, mais seguidores, mais experiências. Mas e se a verdadeira virada da sua vida estiver em querer menos, em simplificar, em dizer não para o excesso? E se você descobrir que a vida que você sempre quis estava escondida atrás do ruído dos desejos que nunca eram seus? A filosofia estoica, nesse sentido, não é só uma teoria. É um manual prático, um convite à sobriedade mental, uma âncora no meio do turbilhão. Porque os desejos vão continuar existindo, o mundo não vai parar de tentar te seduzir, mas você pode aprender a não reagir, pode aprender a pausar, pode aprender a observar antes de agir. No fundo, o que mais desejamos é parar de desejar, parar de correr, parar de sentir que falta algo o tempo todo, parar de nos comparar com o que nunca fomos. O que buscamos, no silêncio mais íntimo, não é a próxima conquista. É um descanso. É poder sentar em paz, sem a urgência de provar nada, sem a inquietação de precisar de algo a mais. E isso, apesar de parecer utopia em um mundo de excessos, é possível. Mas não do lado de fora, só dentro. Os estoicos sabiam que o desejo é natural, mas precisa ser educado. Assim como a fome, ele precisa ser saciado com discernimento e não com compulsão. Porque o desejo desenfreado é como um fogo descontrolado. Começa pequeno, mas logo consome tudo ao redor: família, saúde, tempo, dignidade. Quantos já perderam tudo por não conseguirem dizer não a um desejo? Quantos se traíram, se venderam, se perderam, só para alimentar um impulso que nunca se satisfez? A sociedade valoriza quem vence, mas o estoicismo valoriza quem se domina. E essa é a virada. Porque o mundo está cheio de vencedores infelizes, de bilionários vazios, de influenciadores ansiosos, de pessoas que chegaram ao topo e descobriram que o topo não era nada. Porque se subiram movidos por desejo inconsciente, o que encontraram lá em cima foi mais vazio. E quanto maior a altura, maior o eco da solidão. A filosofia estoica te oferece um outro caminho, um caminho mais difícil, é verdade, porque exige que você se observe, que você se encare, que você veja as ilusões que criou e que tem alimentado diariamente. Exige coragem, exige tempo, mas oferece, em troca, aquilo que nenhuma conquista externa pode te dar: tranquilidade. Os psicólogos chamam isso de autoeficácia. A confiança de que você pode lidar com a vida, sem depender de muletas emocionais. E isso transforma tudo. Porque você deixa de viver para fugir da dor e começa a viver para expressar quem você é. Você deixa de se mover por carência e passa a agir por integridade. E esse é o ponto de inflexão. Quando você descobre que não precisa mais provar, nem se comparar, nem se convencer, você apenas vive, com consistência. Os estoicos chamavam isso de eudaimonia, a verdadeira felicidade. Não aquela euforia de momentos pontuais, mas uma alegria estável, baseada em viver de acordo com a razão e a virtude. É um contentamento silencioso, uma força que ninguém tira, porque não depende de mais nada além da sua própria mente. Epicteto dizia: se quer ser invencível, não entre em competições que não pode controlar.
E o desejo desgovernado é uma dessas competições. Porque uma vez que você entra no jogo da comparação, da busca por validação, do acúmulo de conquistas, você já perdeu, mesmo que ganhe. Porque o jogo não tem fim. A única forma de vencer é sair dele. E isso exige uma revolução interna. Uma decisão radical. Eu não quero mais viver movido por desejos que me enfraquecem. Eu não aceito mais ser refém da próxima meta, do próximo corpo, do próximo sucesso. O verdadeiro sucesso, segundo os estoicos, é acordar todos os dias e saber que você está alinhado com o que acredita, que você age com coragem, que você se recusa a se trair por um desejo passageiro, que sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Esse é o triunfo que importa, o único que acompanha você até o fim. E quando você entende isso, algo muda. O mundo continua barulhento, mas você não se perturba tanto. As tentações continuam existindo, mas você não se ajoelha mais diante delas. Os desejos continuam surgindo, mas agora você os examina com calma. Isso me fortalece ou me enfraquece? Essa simples pergunta vira um escudo, um farol, um filtro que separa o que é valioso do que é só barulho. Sêneca dizia que a mente que está em paz não se abala nem com perdas, nem com ganhos. E essa mente hoje é um tesouro, porque tudo ao redor parece desenhado para nos tirar da paz, para nos deixar ansiosos, reativos, carentes. Mas você pode resistir. Você pode ser o ponto de equilíbrio no meio do caos. Você pode ser aquele que vive com sobriedade, enquanto todos correm em desespero. Isso é força. Isso é liberdade. Isso é sabedoria. E é isso que o estoicismo oferece se você estiver disposto a mergulhar de verdade. Então, se você chegou até aqui, respire fundo e pergunte a si mesmo: quantos dos seus desejos realmente nascem de você? Quantos foram herdados, comparados, implantados? Quantos lhe fortalecem? Quantos lhe enfraquecem? Você está vivendo por você ou pelos desejos dos outros? O estoicismo não te obriga a mudar. Ele te convida a ver com mais clareza, a sentir com mais profundidade, a viver com mais autonomia, porque no fim, a única coisa que realmente está sob seu controle é a sua mente. E se você quer continuar nesse caminho de reflexão, de crescimento, de filosofia aplicada à vida real, então se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar não respostas prontas, mas perguntas poderosas. Não promessas mágicas, mas provocações profundas. Porque viver bem não é sobre conquistar mais, é sobre desejar menos com mais sabedoria. Até a próxima.